mercado de trabalho para pessoas com algum tipo de deficiência ainda é um desafio no Brasil. Dados do IBGE mostram que, em 2023, 26% das pessoas com algum tipo de deficiência estavam inseridas no mercado de trabalho. Para o restante da população, esse índice chega a 60%, ou seja, uma diferença gritante, né? Agora, para as pessoas com deficiência que já estão dentro do mercado de trabalho, 55% delas estão na informalidade. São dados alarmantes que preocupam e que mostram um grande desafio. E aliado a esse cenário, a gente fala sobre o setor hoteleiro, que é um dos mais aquecidos de 2024 e tem se organizado para incluir pessoas com deficiência em seu quadro de funcionários. E sobre esse assunto, hoje a gente conversa com a Valéria Leal, ela que é consultora em RH. Valéria, muito obrigada pela participação aqui no Visões ESG, tudo bem? Tudo ótimo, Luana. Eu que agradeço a oportunidade. Sempre que a gente pode falar de empregabilidade, de gente, e principalmente no setor de hotelaria, é um privilégio para nós, né? Obrigada, Valéria. Você pode falar um pouquinho sobre o desafio da empregabilidade de pessoas com algum tipo de deficiência no mercado de trabalho brasileiro? Quais são os desafios aí para os próximos anos, tendo em vista que temos números aí ainda um pouco que exigem aí um pouco mais de desafio por parte dos empregadores no Brasil, né? Você pode falar um pouquinho sobre isso? A gente pode falar assim, a rede hoteleira, de uma forma geral, ela vem cuidando da atividade de hotelaria. Oi? Tá normal, pode ir. Perdi você. Porque eu tinha perdido você, desculpa. A rede de hotelaria tem passado, desde os últimos 10 anos, por grandes desafios na inclusão de profissionais com deficiências dentro dos seus espaços de trabalho. Isso é uma realidade, dado de que a gente não trabalha com home office, a gente tem uma característica que está baseada na mobilidade, na acessibilidade dessas pessoas aos seus empregos também, e a qualificação desses profissionais para atendimento e percepção do público a qual eles vão representar também. A hotelaria trabalha com diversas culturas, né? Não só o desafio da linguagem, a gente também tem aí o desafio da inserção dos profissionais que tenham essas inabilidades ou incapacidades, mas que elas sejam utilizadas na hotelaria, treinadas, formadas, para que eles possam ser absorvidos. Esse é o nosso grande desafio hoje, treiná-los diante do atendimento, né? Diante da questão cultural, diante dessa possibilidade de grandes eventos que também têm acontecido, ainda bem, na cidade do Rio de Janeiro, e tem mobilizado bastante a hotelaria. E qual a importância da inclusão dessas pessoas para termos aí um ambiente de trabalho inclusivo, um ambiente de trabalho diverso, para mostrar isso até ao cliente, ao hóspede que está em determinado hotel, que a empresa se importa com a inclusão, né? Para mostrar que a empresa se importa com pessoas com algum tipo de deficiência. Uhum. Luana, hoje o papel da hotelaria, e principalmente dos recursos humanos, é demonstrar através de políticas, processos, as suas próprias campanhas internas, dessa inclusão, mas também do acolhimento, né? Porque não é só incluí-lo, é acolhê-lo e mostrar quanto o papel dele é importante dentro da organização e importante para esse atendimento ao público direto que nós temos de várias culturas diferentes. Então, hoje, a hotelaria tem esse desafio através de treinamentos, através de gestão de gente, através de um bom processo de recrutamento e seleção propriamente dito, para que possa colocar os profissionais mais habilitados com essas deficiências, atendendo ao público, ou tão e somente também na área interna. O hotel também tem uma área de back-office, que a gente chama, uma área interna, onde todos esses profissionais também são muito acolhidos, porque temos profissionais com várias formações, não só do setor de turismo, mas a hotelaria tem contabilidade, a hotelaria tem marketing, a hotelaria tem reservas, a hotelaria tem spa, a hotelaria tem todas as atividades em que a gente consegue acolher de uma forma bastante interessante os profissionais que têm vários perfis, várias identidades. E o que mudou nos últimos anos em relação à contratação, pelo menos no setor hoteleiro, né, em relação à contratação
de pessoas com algum tipo de deficiência. A visão do empresário que tinha um hotel há 10 anos atrás é uma outra completamente diferente hoje. O que mudou nessa visão na hora da contratação? Eu acho que as práticas de ESG trouxeram esse movimento para a gente também, né, Luana? De se revisitar enquanto hotel. As redes internacionais têm isso um pouco mais vivo, né? E nos últimos 10 anos isso foi inserido pela percepção desse empresário, desse dono de rede ou que seja, de que esse profissional tem uma capacitação, tem uma vontade de trabalhar, tem uma necessidade de estar incluído. Então, até mesmo a forma do processo seletivo, a inserção de profissionais também na área de recursos humanos, que tenham as habilidades, curso de Libra, o próprio acolhimento dentro do hotel, das áreas acessíveis. Então, acho que houve aí uma preparação, entendimento, e nós temos muita gente qualificada, que atende às necessidades e expectativas da rede hoteleira. Para o empresário que está pensando incluir pessoas com deficiência no quadro de funcionários atual, né? Qual a dica que você daria? Qual o primeiro passo? Procurar empresas que fazem a capacitação desse profissional? Qual o primeiro passo para ele começar a incluir profissionais com algum tipo de deficiência no quadro de funcionários? Eu acho que o primeiro olhar é para dentro. Ele deveria falar muito com as equipes, chamar todos os seus profissionais, fazer uma campanha interna de conscientização mesmo, porque a gente acaba sendo muito preconceituoso, né? Quem está dentro da organização. Então, o primeiro papel dele é se organizar internamente, tornar isso uma questão que faz parte do DNA da empresa. E aí, após isso, sim, ele busca empresas especializadas. Hoje, a gente tem feito atividades, tem feito feiras, onde a gente está trazendo os profissionais para que possa demonstrar um pouco do que é a hotelaria. Então, a hotelaria, a rede de hotelaria tem muito isso, né? A gente tem muitos fóruns onde a gente se posiciona. Então, eu diria que para esse empresário, buscar as fontes necessárias, até mesmo através, a gente tem hoje o Sindicato Patronal, o Hotéis Rio, que é muito atuante nesse sentido, que pode apoiá-lo em trazer esses profissionais e explicar para eles um pouco do que é a hotelaria. Na rede hoteleira internacional, a contratação de pessoas com algum tipo de deficiência já é uma realidade? O Brasil está, vamos dizer que, seguindo o caminho da rede hoteleira internacional, podemos dizer assim? Luana, eu diria assim, se a gente estivesse tendo essa reportagem falando sobre isso há 5 anos atrás, a gente diria que isso era uma questão muito mais do DNA de uma rede hoteleira. Hoje isso já passa a ser uma realidade das nossas redes brasileiras ou de empreendimentos que sejam de donos. Hoje já há esse olhar, esse cuidado, essa informação, e a gente já tem contratação em hotéis com profissionais com portadores de deficiência. Então, já evoluímos bastante quanto a isso. Continuamos no desafio, né, porque existe uma capacitação necessária, a rede hoteleira ela requer muito, por conta do turismo, uma segunda língua, algumas questões, mas essa outra parte a gente consegue treinar. Bacana. Valéria Leal, consultora de RH, obrigada pela participação aqui no Visões ESG. Eu que agradeço. Visões ESG volta na semana que vem com mais conteúdo para você que quer ficar sintonizado com questões sociais, ambientais e de governança. Visões ESG, investindo no futuro hoje.